Essa semana o podcast Comex Flow bate um papo com o Chico Nogueira, que está no seu segundo mandato pela Câmara dos Vereadores da cidade de Santos e também presidente do Setaporte, licenciado, Sindicato dos Empregados Terrestres e Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do estado de São Paulo, no maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Nós iremos bater um papo sobre a desestatização do Porto de Santos, impactos e seus desafios. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comex Flow. Olá Chico, é um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço a sua participação no podcast Comex Flow e vamos tratar aí de um assunto que está em bastante voga agora no setor portuário, principalmente no Porto de Santos, é a questão da sua privatização, né? E entre as perguntas que eu vou te fazer, uma das primeiras é a questão de qual maneira a privatização da gestão do Porto de Santos pode influenciar na economia da Baixada Santista, como também para o estado de São Paulo. Olá, Luiz Cláudio, tudo bem? Obrigado pelo convite, um tema tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país. Bom, respondendo a sua pergunta, o Porto de Santos ele influencia diretamente na economia local, na economia do estado de São Paulo e no Brasil, lógico, dentro das suas proporções. A economia local, nós temos aqui o maior empregador da Baixada Santista hoje é o Porto de Santos. Então qualquer decisão tomada, qualquer situação, qualquer movimentação a respeito da questão do mundo do trabalho, do emprego, influencia diretamente as atividades portuárias e também a economia local. E o estado de São Paulo, da mesma forma, o Porto de Santos sempre foi o pulmão da indústria paulista, sempre serviu a indústria paulista no escoamento das suas mercadorias e também a entrada de insumos para fabricação de produtos como automóveis e outros tipos de componentes, a indústria farmacêutica, enfim, a indústria paulista se serve muito do Porto de Santos. É importante, o Porto de Santos tem essa visão, essa vocação do desenvolvimento econômico do nosso estado. Movimenta várias cargas que vêm de outros estados, que é muito importante também essa visão do Porto, que é o maior da América Latina, trazer também essas mercadorias de estados diferentes que não é do estado de São Paulo. Então eu penso que qualquer modificação na gestão do porto, qualquer modificação que possa mexer no desenvolvimento econômico da nossa região, com certeza vai prejudicar e bastante, a princípio, a nossa cidade, nossa região. É muito bom esse seu esclarecimento. A segunda pergunta que a gente tem, Chico, é a questão da existência de um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, junto ao Ministério Público, fora do processo de desestatização. Quais são os detalhes desse termo? Bom, Luiz, o TAC, o termo de ajuste de conduta, foi firmado pelo Ministério Público na gestão anterior. Esse é um termo que já vem sendo discutido desde 2013, que justamente é aquele projeto do Alegra Centro, para que pudesse gerar emprego na área do comércio, do turismo, entretenimento no centro da cidade. A revitalização no centro da cidade se passa por aí. E esse termo foi discutido e foi assinado, que a companhia Docas, hoje o SPA, teria a obrigação de fazer o restauro dos armazéns do 1 ao 8 e após fazer o restauro, entregar para a prefeitura dentro desse projeto Alegra Centro, para que a prefeitura pudesse aproveitar esses armazéns e fazer aí um chamamento no sentido de trazer empreendimento para aquela área. Eu acho que se já tivesse, no começo do mandato, tivesse respeitado o termo de ajuste de conduta, hoje talvez estaria comemorando ou até inaugurando uma área daqueles armazéns para a geração de emprego na nossa região, que está tão pobre de emprego, não só no Porto, como também na cidade como um todo. Então, um termo que não foi obedecido, não foi respeitado, foi ignorado no Ministério Público e tampouco foi colocado os documentos onde se fala, na primeira audiência, se falou da questão da desestatização. Esse termo foi ignorado também dentro dessa audiência, ou seja, acabando totalmente a transparência e a responsabilidade daquele que for possível ganhador, possível pregão. Ele não tem conhecimento que existe um passivo, um termo de ajuste de conduta
faz com que a companhia tenha a obrigação de fazer esses restauros. Então, praticamente, não é só desrespeitoso ao Ministério Público, é desrespeitoso à cidade e também uma enganação nessa questão de você não passar de fato o que está acontecendo no Porto de Santos para os próximos investidores que queiram investir no Porto de Santos. Então, para nós, é muito grave essa omissão do TAC nos autos, documentos da privatização da gestão do Porto. Realmente aquela área entre o armazém 1 e o 8 acabou ficando obsoleto e acreditamos que esse problema venha a ser solucionado. Bom, uma terceira pergunta que também chegou dos nossos ouvintes: quais são os impactos positivos e negativos da privatização para a Baixada Santista e para os trabalhadores portuários no Porto de Santos? Bom, falando já diretamente sobre a questão dos impactos da privatização da gestão do Porto, eu só vejo impactos negativos, até porque eu não consigo enxergar da forma que está sendo colocado os impactos positivos. Poderia ser feito até diferente, mas não da forma que está sendo colocada. A questão dos impactos negativos, diretamente, após um ano, mais de 1.000 trabalhadores da companhia Docas, SPA, serão mandados embora. Isso está muito claro para todo mundo, inclusive foi dito em audiência pública. Segundo ponto, as pequenas empresas que usam o cais público hoje vai ter condições de estar operando. Então, mais trabalhadores serão demitidos, menos trabalhadores avulsos serão requisitados. Isso vai atingir diretamente, como já disse na pergunta anterior, a economia da cidade e da região. Então, tem que estar muito preparado que nós vamos ter uma recessão grande na nossa cidade e na nossa região. E, por último, o impacto, questão econômica geral, no sentido da concorrência, né? E você ter aí uma grande empresa administrando o Porto de Santos com vários contratos na mão por vencer, com certeza a política e também a estratégia desse investidor, com certeza vai trazer o que beneficia ele. Então pode ser que seja um grande investidor na área do agronegócio e vai deixar o Porto de Santos com grandes silos. Se for um investidor na área de químicos, vai deixar o Porto de Santos no grande risco. Então nós já estamos aí lutando para que não implante o fertilizante na região de Alteirinha, onde fica ali o Concais. Imagine se isso estiver na mão da iniciativa privada, que os interesses estiver justamente dentro dos interesses econômicos deles. Então acho importante frisar que não tem condições de ter coisas boas, né? Porque a gestão, ela é estratégia e ela tem que estar na mão do Estado. Isso é referência mundialmente, todos os portos do mundo, a gestão é do Estado e as operações são privadas. Então não sei de onde que tem um projeto desse que tirou de algum país, talvez da Austrália até dessa forma, mas é um país que não tem a vocação, como tem os grandes portos brasileiros, os grandes portos do mundo que movimentam tanta mercadoria, e o nosso porto, como o maior da América Latina, não pode ter uma referência dessa da Austrália para trazer aqui para operações e para a gestão do porto. Estamos chegando ao final do podcast Comex Flow. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença, Chico Nogueira, e deixamos o canal aberto aí para que você possa retornar em nosso podcast. Queria dizer a importância do podcast Comex Flow, mais um canal de comunicação ligando Porto Cidade, trazendo informações aqui para a nossa comunidade portuária. Forte abraço a todos vocês e vamos continuar aí na luta em defesa do nosso porto, do emprego e do desenvolvimento econômico da nossa região.